a bondade divina. Em algum lugar do mundo, um homem acaba de sequestrar uma garotinha. Logo mais ele vai estuprá-la, torturá-la e matá-la. Se uma atrocidade desse tipo não está ocorrendo neste exato momento, vai ocorrer dentro de poucas horas, ou no máximo de alguns dias. É essa certeza que podemos obter a partir das leis estatísticas que governam a vida de 6 bilhões de seres humanos. Essas mesmas estatísticas também sugerem que os pais dessa garotinha acreditam, tal como você acredita, que um Deus todo-poderoso e cheio de amor infinito está velando por eles e pela sua família. Eles estão certos ao acreditar nisso. É bom que eles acreditem nisso? Não. O ateísmo em sua totalidade está contido nessa resposta. O ateísmo não é uma filosofia, não é sequer uma visão do mundo, é simplesmente o reconhecimento do óbvio. Na verdade, ateísmo é um termo que nem deveria existir. Ninguém precisa se identificar como não astrólogo ou não alquimista. Não temos palavras para definir pessoas que duvidam de que Elvis Presley continua vivo, ou de que alienígenas atravessaram a galáxia só para incomodar fazendeiros e seu gado. O ateísmo nada mais é do que os ruídos que pessoas razoáveis fazem diante de crenças religiosas não justificadas. Um ateu é simplesmente uma pessoa que acredita que os 260 milhões de americanos, 87% da população, que afirmam nunca duvidar da existência de Deus deveriam ser obrigados a apresentar as provas da existência dele, e, aliás, também da benevolência desse Deus, em vista da implacável destruição de seres humanos inocentes que testemunhamos neste mundo todos os dias. Um ateu é uma pessoa que acredita que o assassinato de uma única menininha, mesmo que ocorra uma vez em 1 milhão de anos, lança dúvidas sobre a ideia da existência de um Deus benevolente. As provas de que Deus não protege a humanidade estão por toda parte. A cidade de Nova Orleans, por exemplo, foi recentemente destruída por um furacão. Mais de 1.000 pessoas morreram, dezenas de milhares perderam tudo o que tinham, e quase 1 milhão se tornaram refugiadas. Podemos dizer com bastante segurança que quase todas as pessoas que moravam em Nova Orleans, no momento em que o furacão Katrina as atingiu acreditavam, como você, em um Deus onipotente, onisciente e misericordioso. Mas o que estava Deus fazendo enquanto Katrina devastava a cidade? Com certeza ele ouviu as orações daqueles homens e mulheres idosos que fugiram da enchente buscando segurança no sótão de suas asas, e ali lentamente se afogaram. Eram gente de fé. Eram boas pessoas, que tinham orado durante toda a vida. Será que você tem coragem de reconhecer o óbvio? Essa pobre gente morreu falando com um amigo imaginário. É claro que houve numerosos alertas de que uma tempestade de proporções bíblicas atingiria Nova Orleans, e a resposta humana ao desastre que se seguiu foi de uma ineficiência trágica. Mas foi ineficiente apenas à luz da ciência. A religião não ofereceu absolutamente nenhuma base para uma ação. Os alertas que foram dados previamente, traçando a trajetória do Katrina, foram arrancados da muda natureza por meio de cálculos meteorológicos e imagens de satélite. Deus não contou seus planos para ninguém. Se os moradores de Nova Orleans se contentassem em confiar na benevolência divina, não ficariam sabendo que um furacão assassino viria atacá-los, até sentirem as primeiras rajadas de vento no rosto. E, contudo, como não deve ser surpresa para você, uma pesquisa feita pelo The Washington Post descobriu que 80% dos sobreviventes do Katrina afirmam que esse acontecimento só serviu para fortalecer sua fé em Deus. Enquanto o furacão Katrina devorava Nova Orleans, quase 1.000 peregrinos xiitas foram pisoteados e mortos em uma ponte no Iraque. Esses peregrinos tinham uma fé poderosa no Deus do Corão. Suas vidas eram organizadas em torno do fato indiscutível da existência desse Deus. As mulheres usavam véus diante dele, os homens regularmente assassinavam uns aos outros devido a interpretações divergentes da palavra dele. Seria notável se um único sobrevivente dessa tragédia tivesse perdido a fé. O mais provável é que os sobreviventes imaginem que foram poupados pela graça divina. Já é hora de reconhecermos o ilimitado narcisismo e auto-engano desses que foram salvos.
Já é hora de reconhecermos que é uma verdadeira desgraça que os sobreviventes de uma catástrofe acreditem que foram poupados por um Deus amoroso, enquanto esse mesmo Deus afogava bebês em seus berços. Quando parar de revestir a realidade do sofrimento do mundo com fantasias religiosas, você sentirá até os ossos como a vida é preciosa, e que é uma grande infelicidade que milhões de seres humanos sofram tanto quando sua felicidade é abruptamente cortada, das maneiras mais horríveis, sem nenhum bom motivo. É de se pensar quão vasta e gratuita teria de ser uma catástrofe para abalar a fé das pessoas. O Holocausto não obteve esse efeito. Tampouco o genocídio em Ruanda, mesmo contando entre os assassinos padres católicos brandindo suas machadinhas. No século XX, nada menos que 500 milhões de pessoas morreram de varíola, em boa parte crianças. Os caminhos de Deus são, de fato, inescrutáveis. Parece que qualquer fato, por mais infeliz que seja, pode ser considerado compatível com a fé religiosa. É claro que pessoas de todas as religiões sempre garantem umas às outras que Deus não é o responsável pelo sofrimento humano. Mas, então, como compreender a afirmação de que Deus é, ao mesmo tempo, onisciente e onipotente? Esse é o problema antiquíssimo da teodiceia, é claro, e devemos considerá-lo solucionado. Se Deus existe, ou ele não pode fazer nada para impedir as mais terríveis calamidades, ou então ele não tem interesse nisso. Portanto, o Deus é impotente, ou então é mau. Você pode agora ser tentado a executar a seguinte pirueta: Deus não pode ser julgado pelos critérios humanos de moral. Mas já vimos que os critérios humanos de moral são exatamente aqueles que você utiliza para afirmar a bondade de Deus. E qualquer Deus que se preocupe com coisas tão triviais como o casamento gay, ou o nome pelo qual ele deve ser chamado nas orações, não é tão inescrutável assim. Existe outra possibilidade, claro, que é ao mesmo tempo a mais razoável e a menos odiosa. O Deus bíblico é uma ficção, tal como Zeus e milhares de outros deuses mortos que a maioria dos seres humanos mentalmente sãos hoje ignora. Você consegue provar que Zeus não existe? Claro que não. E, contudo, imagine se nós vivêssemos em uma sociedade em que as pessoas gastassem dezenas de bilhões de dólares de sua renda pessoal a cada ano a fim de propiciar os deuses no Monte Olimpo, em que o governo gastasse outros bilhões tirados dos impostos dos cidadãos para sustentar instituições dedicadas a esses deuses, em que outros incontáveis bilhões em subsídios fiscais fossem doados para templos pagãos, em que as autoridades eleitas se esforçassem ao máximo para impedir pesquisas médicas por respeito à Ilíada e Odisseia, e em que cada debate sobre políticas públicas fosse subvertido para satisfazer os caprichos de antigos autores que até escreviam bem, mas não conheciam o suficiente sobre a realidade nem para separar seus excrementos de sua comida. Isso seria uma aplicação horrivelmente equivocada dos nossos recursos materiais, morais e intelectuais. E, contudo, é exatamente essa sociedade em que estamos vivendo. É este o mundo tristemente irracional que você e seus companheiros cristãos trabalham incansavelmente para criar. É terrível pensar que todos nós morremos e perdemos tudo que amamos. É duplamente terrível que tantos seres humanos sofram desnecessariamente enquanto estão vivos. O fato de que uma parte tão grande desse sofrimento pode ser atribuída diretamente à religião, aos ódios religiosos, às guerras religiosas, aos tabus religiosos, aos desvios religiosos de recursos escassos, é o que torna a crítica honesta da fé religiosa uma necessidade moral e intelectual. Infelizmente, expressar essa crítica coloca o não crente nas margens da sociedade. Só por estar em contato com a realidade, ele parece vergonhosamente fora de contato com a vida fantasiosa de seus vizinhos.